Bem-vindos ao canal Terror e Mistérios. Prepare-se para histórias sombrias que vão arrepiar você. Antes de começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Agora, apague as luzes, coloque os fones e bora pro terror. História 1: A boneca no armário. Quando minha irmã era pequena, ganhou uma boneca de porcelana da nossa avó. Era uma daquelas bonecas antigas, com um rosto delicado, olhos grandes e um vestido de renda. Eu sempre achei a boneca estranha, mas minha irmã a adorava. Guardava-a com carinho em um armário ao lado da cama, e todas as noites, antes de dormir, dava-lhe boa noite. Era um ritual bobo, mas que parecia deixar minha irmã feliz, então meus pais não se importavam. Com o passar dos anos, minha irmã perdeu o interesse pela boneca, e ela acabou esquecida dentro do armário. Na adolescência, ela se mudou para o exterior, e o quarto dela ficou vazio, como uma cápsula do tempo. Eu nunca mais havia pensado na boneca, até que meus pais pediram para eu organizar o quarto e tirar as coisas antigas. Relutantemente, aceitei a tarefa. Naquela tarde, comecei a esvaziar o armário, tirando roupas e brinquedos velhos, até que, ao fundo, encontrei a boneca. Ela estava empoeirada, o vestido amarelado pelo tempo, mas seus olhos de vidro pareciam me encarar com uma intensidade assustadora. Senti um arrepio ao segurá-la, mas ri de mim mesmo, pensando que era só uma boneca antiga. Decidi colocá-la de volta no armário, sem muita cerimônia, e continuei a organizar o restante. Naquela noite, fui dormir tranquilo, mas acordei de madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse no quarto comigo. Olhei ao redor e tudo parecia normal, então tentei voltar a dormir. Foi quando ouvi um som baixo, como se algo se arrastasse pelo chão. Meus olhos se abriram novamente, e, quando olhei para o armário, percebi que a porta estava entreaberta. Eu sabia que a tinha fechado, então aquilo me deixou inquieto. Me levantei, fui até o armário e encontrei a boneca caída no chão, como se tivesse sido empurrada para fora. Coloquei-a de volta e fechei a porta, tentando ignorar o calafrio que subia pela espinha. Voltei para a cama, mas o sono não vinha. Depois de alguns minutos, ouvi o som novamente, só que desta vez mais alto, como se alguém estivesse arranhando a porta do armário. O som era lento e arrastado, e cada vez que eu fechava os olhos, ele parecia ficar mais perto. O medo tomou conta de mim, e, por algum motivo, minha mente se voltou para a boneca. Finalmente, criei coragem e fui até o armário novamente. Ao abrir a porta, encontrei a boneca no mesmo lugar, mas seu rosto parecia indiferente. Os olhos, que antes eram vazios, pareciam agora refletir uma expressão de raiva, uma fúria reprimida. Trêmulo, peguei a boneca e desci as escadas, decidido a me livrar dela. No caminho, senti o peso da boneca aumentar em minhas mãos, como se ela resistisse, como se não quisesse ir embora. Naquela mesma noite, enterrei a boneca no quintal, longe da casa. Mas, desde então, sinto como se algo ainda estivesse ali, me observando. Às vezes, no meio da noite, ouço mesmo arranhar vindo do lado de fora, como se a boneca estivesse tentando voltar. História 2: O hóspede misterioso. Durante a faculdade, trabalhei como recepcionista noturno em um hotel antigo no centro da cidade. Era um prédio histórico, com longos corredores de carpete vermelho, lustres de cristal e móveis que pareciam ter saído de um outro século. As noites eram geralmente calmas, quase monótonas, e eu passava o tempo lendo ou fazendo palavras cruzadas para espantar o sono. No entanto, houve uma noite em que as coisas fugiram do normal. Era uma madrugada fria de inverno. Quase todos os hóspedes já estavam em seus quartos, e o hotel estava silencioso. Por volta das 3 da manhã, um homem entrou pela porta da frente. Ele usava um sobretudo escuro e um chapéu antigo que cobria parte de seu rosto.
Estranhei o fato de ele não ter feito reserva antecipada, mas perguntei se precisava de um quarto para a noite. Ele acenou com a cabeça, sem dizer nada, apenas deslizando sua identidade pelo balcão. O nome no documento estava borrado, como se tivesse sido molhado, mas consegui ler um Sr. Moura. Decidi não questionar e dei a chave do quarto 303, um dos poucos disponíveis. Quando ele subiu, uma sensação estranha tomou conta de mim. A presença dele era perturbadora, algo em seu olhar, que mal pude ver sob o chapéu, me causava um calafrio inexplicável. Voltei à recepção, tentando me concentrar no meu trabalho, mas a imagem do homem continuava em minha mente. Minutos depois, uma das câmeras do corredor do terceiro andar piscou. Por um momento, vi o Sr. Moura parado em frente ao quarto, olhando fixamente para a porta como se hesitasse em entrar. Após algum tempo, ele desapareceu da tela. Tudo parecia estar tranquilo, então relaxei e voltei ao meu livro. Mas, cerca de uma hora depois, ouvi passos descendo as escadas. Era o mesmo homem, agora sem o chapéu. Ele tinha um rosto pálido e os olhos fundos, quase sem expressão, mas com uma melancolia profunda. Ele se aproximou do balcão e disse algo que ainda ecoa na minha mente, e estou no lugar errado. Eles não querem que eu fique aqui. Tentei entender o que ele queria dizer, mas ele se afastou sem dar explicações. Apenas saiu do hotel e desapareceu na neblina da madrugada. Estranhei a situação e, na manhã seguinte, decidi verificar o quarto 303 para ver se ele havia deixado algo para trás. Subi com as chaves em mãos e, ao abrir a porta, senti um frio inexplicável dentro do quarto, como se o ar estivesse pesado e denso. Tudo parecia em ordem, exceto por uma coisa, e sobre a cama, havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. A imagem mostrava um homem muito parecido com o Sr. Moura, parado em frente ao mesmo hotel, só que a foto parecia ter sido tirada há décadas. Levei a foto ao gerente, que olhou para mim com uma expressão séria e murmurou algo sobre a história do hotel. Segundo ele, há muitos anos, um homem com o mesmo nome havia se hospedado ali, mas nunca saiu. Foi encontrado morto no quarto 303, em circunstâncias misteriosas. Desde então, hóspedes e funcionários relataram ver um homem estranho, que vaga pelos corredores em noites frias, procurando um lugar para ficar, mas que parece sempre ser expulso por algo que o assombra. Nunca mais o vi, mas, em noites frias, ainda sinto o mesmo arrepio quando passo pelo terceiro andar. É como se ele ainda estivesse ali, tentando encontrar paz, mas eternamente preso entre os corredores do hotel. História 3: O sótão da casa dos meus pais. Quando meus pais compraram uma casa antiga no interior, estavam animados para reformá-la e transformá-la no lar dos sonhos. Era uma casa espaçosa, com um grande quintal, árvores frondosas e uma vista linda das montanhas. Porém, havia uma parte da casa que todos preferíamos evitar: o sótão. Desde o primeiro dia, a atmosfera lá em cima era estranha, pesada, como se alguém estivesse nos observando. O ar era frio, mesmo nos dias mais quentes do verão, e havia um cheiro fraco de mofo misturado com algo que não conseguíamos identificar. Eu não acreditava em histórias de assombração, então, quando meus pais me pediram para subir ao sótão e ajudar com a limpeza, aceitei. Subi as escadas com uma lanterna, pois a luz lá em cima não funcionava direito. Assim que abri a porta do sótão, um arrepio percorreu minha espinha, e o silêncio parecia absoluto, sufocante. O espaço era preenchido por móveis velhos cobertos com lençóis amarelados e caixas de papelão acumuladas ao longo dos anos. Algo me incomodava, mas eu tentava ignorar, pensando que era apenas um ambiente desconfortável. Comecei a mexer nas caixas, verificando o que podia ser jogado fora ou doado. Mas, enquanto mexia nas coisas, senti uma presença, como se alguém estivesse me observando. Virei-me rapidamente, iluminando o canto mais escuro do sótão com a lanterna, e pude ver uma sombra, que parecia encolhida, quase escondida atrás de uma poltrona antiga. A luz tremulou, e a sombra desapareceu.
Tentei me convencer de que era apenas um jogo de luz e sombra, mas meu coração estava acelerado. Continuei mexendo nas coisas, mas a sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Foi então que ouvi um sussurro, algo suave e arrastado, que parecia chamar meu nome. Gelei. O sussurro vinha de algum lugar atrás de mim, perto da escada. Me virei devagar, esperando encontrar alguma coisa, mas não havia ninguém ali. O silêncio parecia mais pesado, e eu sentia uma pressão no peito que dificultava a respiração. Decidi que era hora de sair dali. Estava prestes a descer as escadas quando algo me chamou a atenção. No canto do sótão, havia uma caixa que parecia mais nova que as outras. Curioso, me aproximei e abri, e dentro encontrei um álbum de fotos antigas, com retratos de pessoas que eu nunca tinha visto antes. Folheando o álbum, encontrei uma foto que me fez gelar. Era um retrato de uma mulher, com um olhar fixo e penetrante, exatamente como a sombra que eu havia visto momentos antes. Sem pensar duas vezes, deixei o álbum ali e saí correndo do sótão, trancando a porta atrás de mim. Contei para meus pais, mas eles riram, achando que eu estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, a sensação de ser observado não desapareceu. Era como se a sombra estivesse sempre me seguindo, me vigiando dos cantos mais escuros da casa. Desde então, nunca mais subi ao sótão. E, toda vez que passo pelo corredor e olho para a porta, sinto que algo, ou alguém, está me esperando lá dentro, ainda me observando, ainda esperando que eu volte para abrir a caixa e descobrir os segredos que ela guarda. História 4, o quadro na sala. Eu sempre fui fascinado por antiguidades, especialmente por objetos que parecem ter uma história para contar. Então, quando visitei um mercado de pulgas em uma cidadezinha do interior, encontrei algo que chamou minha atenção imediatamente. Era um quadro grande, com uma moldura de madeira escura e robusta, esculpida com detalhes que pareciam quase vivos. A pintura retratava uma mulher de expressão sombria, com um olhar profundo que parecia seguir quem quer que passasse por ali. O vendedor me disse que o quadro havia pertencido a uma velha mansão, abandonada há anos. Sem hesitar, comprei o quadro e o levei para casa, achando que seria uma peça interessante para a sala. Na primeira noite, senti algo estranho. Mesmo antes de pendurá-lo, a atmosfera na sala parecia mais pesada. Coloquei o quadro na parede e passei a noite tentando me acostumar com aquela figura me encarando do outro lado da sala. Seu olhar era intenso, quase perturbador. Mas achei que era apenas o cansaço e, eventualmente, fui dormir. Na madrugada, porém, acordei com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Abri os olhos, e por um instante, tive a impressão de ver uma sombra passando pelo corredor. Achei que era só um reflexo de luz, talvez causado pelo próprio quadro, mas a sensação não desaparecia. Fui até a sala, e lá estava o quadro, exatamente onde eu havia deixado. Mas algo estava diferente. Os olhos da mulher pareciam mais vivos, brilhantes, como se ela estivesse me observando com uma expressão de desdém. Voltei para o quarto, tentando afastar esses pensamentos, mas não consegui dormir. No dia seguinte, percebi que o quadro estava ligeiramente inclinado, como se alguém o tivesse tocado. Ajustei-o e continuei meu dia, mas, cada vez que passava pela sala, sentia que os olhos dela estavam ainda mais intensos, e o ambiente ao redor do quadro parecia ficar mais frio. Naquela noite, fui acordado por um som abafado, como se algo estivesse raspando a parede. Fui até a sala, e o quadro estava caído no chão. Não fazia sentido, eu tinha pendurado bem, com pregos firmes, e ele não poderia ter caído sozinho. Comecei a me sentir desconfortável e pensei em me desfazer do quadro, mas algo dentro de mim parecia preso a ele, como se eu não conseguisse simplesmente ignorá-lo. Nos dias que seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar, sombras apareciam nos cantos da sala, e o quadro parecia se mover levemente, com a mulher me encarando com uma expressão cada vez mais clara de desagrado. Na noite seguinte,
decidi observar o quadro, tentando entender o que estava acontecendo. Fiquei de pé em frente a ele, encarando o rosto da mulher, como se estivesse esperando alguma resposta. E, naquele instante, senti algo gelado passar pelo meu ombro, como uma mão fria tocando minha pele. Meu corpo paralisou, e a respiração ficou presa. O quadro parecia me prender, e o olhar da mulher se intensificou, como se ela estivesse tentando me dizer algo. Na manhã seguinte, decidi levar o quadro de volta para o mercado de pulgas, mas, ao chegar lá, o vendedor não estava mais. O lugar estava fechado, e os vizinhos disseram que ele havia se mudado dias antes. Desde então, o quadro permanece em minha casa, como se ele não quisesse me deixar. Toda noite, sinto os olhos dela me observando, e, por mais que eu tente, não consigo me desfazer dele. História 5: Na criança no parque. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Sempre achei que eram contos inventados para assustar as pessoas, especialmente crianças. Mas, depois do que aconteceu comigo no parque, comecei a questionar essa certeza. Trabalho como segurança noturno em um parque local, e o serviço costuma ser tranquilo. Na maior parte do tempo, tudo que preciso fazer é vigiar as câmeras e dar algumas voltas para garantir que ninguém tenha entrado após o horário de fechamento. Naquela noite, tudo estava quieto, como de costume. A madrugada estava fria, e uma leve neblina começava a se formar, deixando o parque com uma aparência quase fantasmagórica. Caminhava com a lanterna na mão, percorrendo o caminho principal entre as árvores e os bancos. Mas foi então que vi algo que não fazia sentido em uma criança, bem no meio do parque, sentada em um dos balanços. Ela estava de costas para mim, balançando-se devagar, de um jeito quase hipnotizante. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que uma criança fazia ali, sozinha, àquela hora. Me aproximei devagar e chamei, mas ela não respondeu. Minha voz ecoou no silêncio, mas nada mudou. O balançar dela continuou no mesmo ritmo, sem pressa. Quando cheguei mais perto, pude ver que ela usava um vestido branco, sujo de lama. O cabelo estava solto, cobrindo parte do rosto. Algo naquela cena me incomodava profundamente. Senti um arrepio, mas ignorei o desconforto e perguntei onde estavam os pais dela, tentando soar amigável. Nada. Ela apenas continuava balançando, como se eu não estivesse ali. Finalmente, decidi colocar a lanterna no rosto dela para ver se conseguia identificar a criança. Quando a luz tocou seu rosto, meu sangue gelou. O rosto dela era pálido, quase translúcido, e os olhos, fundos, pareciam me atravessar com um olhar vazio, sem vida. Dei um passo para trás, tentando entender o que estava vendo, mas não tive coragem de me mover. Então, a criança parou de balançar e, sem desviar o olhar, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me estudando. Minha respiração ficou presa no peito. Senti um medo inexplicável, uma vontade desesperada de correr, mas minhas pernas não respondiam. De repente, ela se levantou do balanço e começou a andar em minha direção, devagar, arrastando os pés pela areia do parque. Me virei e corri sem olhar para trás. Minha respiração estava ofegante, e meu coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente cheguei à guarita, fechei a porta e me joguei na cadeira, ainda tremendo. Olhei para as câmeras, e o parque parecia vazio, como se nada tivesse acontecido. A criança havia desaparecido. No dia seguinte, quando comentei o que aconteceu com um colega de trabalho, ele ficou pálido e me contou uma história antiga sobre uma menina que havia desaparecido no parque há décadas, e que, desde então, muitos já relataram ver uma criança sozinha no balanço em noites de neblina. Desde então, toda vez que a neblina começa a se formar, sinto um arrepio e evito passar pelo parquinho.
História 6: O passageiro da madrugada. Nunca pensei que algo tão simples quanto uma corrida de madrugada pudesse se transformar em um pesadelo. Trabalho como motorista de aplicativo e costumo pegar corridas tarde da noite. Numa dessas noites, recebi uma chamada às 3 da manhã, num ponto isolado da cidade. O local era próximo a um bosque na saída da cidade, uma área onde raramente recebo pedidos. Cheguei ao local e esperei alguns minutos. O aplicativo mostrava que o passageiro já estava no ponto, mas não havia ninguém à vista. Olhei ao redor, conferi o endereço e bufei, achando que era um trote. Estava quase saindo quando vi alguém se aproximando pela penumbra da estrada. Era um homem alto, vestindo um casaco preto longo, que escondia grande parte do rosto. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra e apenas apontou para frente, indicando que eu deveria começar a corrida. Fiquei nervoso, mas não perguntei nada. Liguei o carro e comecei a dirigir. O homem permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a frente. A estrada estava deserta e a neblina cobria parte do asfalto, tornando o clima ainda mais tenso. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor, tentando ver o rosto do passageiro, mas ele permanecia na sombra, com o rosto parcialmente coberto pelo capuz. Alguns minutos depois, notei que ele mexia os lábios, mas não emitia nenhum som. Parecia murmurar algo para si mesmo, mas, sempre que eu tentava escutar, a voz sumia. O silêncio era denso, quase sufocante. Tentei puxar conversa, perguntando para onde ele ia, mas ele apenas me lançou um olhar rápido e voltou a murmurar, ignorando minha pergunta. Aos poucos, comecei a sentir um frio estranho no carro, um frio que não vinha do ar-condicionado. Senti o corpo arrepiar, e, quando olhei pelo retrovisor mais uma vez, quase perdi o controle do volante. Por um instante, juro que vi algo no rosto dele que não era um humano. Os olhos pareciam fundos, sem brilho, como se estivessem vazios. O medo começou a tomar conta, e minha vontade era de abandonar a corrida e sair do carro, mas me contive. Continuei dirigindo, tentando controlar a respiração, enquanto o passageiro seguia murmurando aquelas palavras estranhas, como se recitasse algum tipo de oração ou ritual. Finalmente, o aplicativo indicou o ponto de destino, uma estrada deserta, sem casas por perto. Ele apontou para um ponto qualquer e murmurou que era ali. Quando parei o carro, ele me encarou e, pela primeira vez, pude ver claramente seu rosto. Era pálido, os olhos vazios e a expressão fria. Ele então se inclinou e sussurrou algo que me fez gelar por completo: "Obrigado por me trazer de volta." Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta e saiu. Olhei para fora, mas não havia mais ninguém ali. Ele havia desaparecido na neblina. Desde aquela noite, evito pegar corridas de madrugada. Até hoje, lembro das palavras dele e sinto um arrepio. Ainda me pergunto quem, ou o que, ele realmente era. História 7: O quarto do porão. Sempre tive medo do porão da casa dos meus pais. Desde criança, me incomodava a ideia de que um espaço tão escuro e úmido ficasse bem debaixo dos nossos pés, tão perto, mas ao mesmo tempo, tão isolado do restante da casa. Meus pais sempre diziam que era um medo infantil, que eu logo superaria, mas, à medida que crescia, o incômodo só aumentava. O porão era frio, úmido e, muitas vezes, tinha um cheiro estranho, como de terra misturada com algo mais azedo, quase metálico. Quando eu completei 18 anos, meus pais decidiram viajar por uma semana e me deixaram responsável pela casa. Parecia uma boa oportunidade de superar meu medo do porão, então me obriguei a descer até lá para organizar algumas caixas antigas que meus pais sempre diziam que eu devia mexer. O porão tinha uma atmosfera pesada, e, assim que desci, senti o ar se tornar mais denso, quase sufocante. Respirei fundo, tentando ignorar a sensação de claustrofobia, e comecei a mexer nas caixas. Enquanto remexia entre objetos antigos, encontrei uma porta pequena no canto do porão, que nunca tinha visto antes.
Era tão discreta que passava despercebida, meio encoberta por uma pilha de caixas. Uma porta minúscula, de madeira desgastada, com uma fechadura enferrujada. Aquilo era estranho. Eu conhecia bem a casa, ou pelo menos achava que conhecia, e nunca tinha reparado naquela porta. A curiosidade foi maior. Contra meu bom senso, resolvi abrir. Ao girar a maçaneta, um cheiro forte de mofo escapou, como se o ar ali dentro estivesse preso há décadas. Lá dentro, havia um quarto minúsculo, com paredes de concreto nu e uma pequena cadeira de madeira no centro, voltada para a parede. Algo naquela cena me gelou até os ossos. O ar era frio e espesso, e, por algum motivo, a visão daquela cadeira vazia, naquela posição, parecia profundamente errada. Senti um impulso estranho de me sentar na cadeira, como se algo me puxasse para dentro do quarto, mas resisti. A sensação de ser observado aumentava, e o silêncio do porão se tornava quase insuportável. De repente, uma voz baixa e rouca ecoou pelo quarto, chamando meu nome. Gelei. O som parecia vir de todas as direções, reverberando pelas paredes de concreto, como se estivesse preso ali comigo. Trêmulo, me afastei, mas, antes que eu pudesse correr, ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás, esperando ver alguém, mas não havia nada, apenas o silêncio frio e a cadeira, agora virada para mim. A porta se fechou sozinha com um estalo, e fiquei preso no quarto por alguns segundos que pareceram horas, sentindo o desespero tomar conta. Quando finalmente a porta se abriu, eu corri para fora e fechei-a com força, empilhando as caixas por cima dela. Desde então, nunca mais desci ao porão. Contei para meus pais, mas eles riram e disseram que era imaginação. Mas sei o que vi e ouvi. Aquela porta, aquele quarto, aquela cadeira, todos eles guardam algo que preferi nunca mais enfrentar. História 8, Na sombra no espelho. Tudo começou quando me mudei para o meu novo apartamento. Era um lugar pequeno e modesto, mas tinha tudo o que eu precisava. Um dos objetos que decidi levar comigo foi um espelho de corpo inteiro, presente da minha mãe. Era um espelho antigo, com uma moldura de madeira escura e entalhes intrincados, algo que sempre achei bonito e com um toque vintage. Na primeira noite no novo apartamento, me acomodei como pude e fui dormir. Acordei de madrugada, sem motivo aparente, e a primeira coisa que meus olhos encontraram foi o espelho. Estava na parede em frente à minha cama, refletindo meu corpo esticado sobre a penumbra do quarto. Mas havia algo estranho ali, uma sombra que parecia diferente de tudo que eu já tinha visto. Era um vulto indistinto, mas que parecia estar fora do lugar. Olhei fixamente para ele, tentando entender o que era, mas a imagem parecia se dissolver quando eu tentava focar. Pensei que era apenas o efeito da escuridão e do cansaço, então voltei a dormir. Nos dias que seguiram, comecei a notar coisas estranhas ao redor do espelho. Às vezes, passava pelo corredor e tinha a impressão de que havia algo se movendo ali dentro, como se a minha imagem não fosse a única refletida. Comecei a me sentir desconfortável, mas, ao mesmo tempo, não queria parecer paranoico. Tentei me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças. Foi então que, numa madrugada, a coisa piorou. Acordei novamente, sem motivo, e encontrei meu reflexo no espelho, só que em algo estava errado. Eu estava deitado na cama, imóvel, mas o reflexo parecia se mover sutilmente, como se estivesse respirando de forma diferente da minha. Olhei fixamente para o espelho, sentindo um frio subir pela espinha. Meu eu no reflexo sorria levemente, um sorriso que eu sabia que não era meu, e os olhos me encaravam com uma intensidade perturbadora. Com um impulso de medo, me levantei e virei o espelho contra a parede, decidido a me livrar dele. Mas a sensação não desapareceu. No dia seguinte, o espelho estava de volta na posição original. Eu tinha certeza de que ninguém mais entrava no meu apartamento, então aquilo não fazia sentido. Senti o suor frio escorrer pelo rosto enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi naquela noite que tudo mudou.
acordei novamente com uma sensação de que algo estava muito, muito errado. Olhei para o espelho, e, dessa vez, a figura que vi lá não era eu. Era algo semelhante, mas havia uma sombra no lugar dos olhos e um sorriso que parecia zombar do meu medo. O reflexo se moveu, levantando a mão como se quisesse atravessar o vidro, como se quisesse sair. Eu fiquei paralisado, sem conseguir reagir, até que o quarto ficou completamente gelado, e uma voz baixa, quase um sussurro, me chamou pelo nome. Na manhã seguinte, tirei o espelho do apartamento e o deixei no depósito do prédio. Mas, mesmo agora, sinto que ele ainda está por perto, como se algo tivesse ficado comigo. Não importa onde eu vá, tenho a sensação de que, ao olhar para um espelho, posso vê-lo, me observando, esperando por mais uma chance de sair. História 9, Na Voz no Poço. Eu sempre soube que aquela casa tinha algo estranho. Era a casa dos meus avós, um lugar onde passei boa parte da infância, mas que sempre carregou um ar sombrio e silencioso. Havia algo particularmente perturbador no quintal, um poço antigo, feito de pedras gastas e musgo, que ficava ao fundo, escondido entre as árvores. Meus avós nunca me deixavam chegar perto. Diziam que era perigoso, que o poço estava velho, sem tampa, e que eu podia me machucar, mas, no fundo, eu sentia que havia algo mais que eles não queriam me contar. Anos depois, quando eles faleceram, a casa ficou para mim. Voltar para lá trouxe um misto de nostalgia e melancolia, e eu sabia que precisava mexer naquela casa para dar um fim nas lembranças que ela guardava. Nas primeiras semanas, nada aconteceu, e eu até comecei a pensar que meus medos de infância não passavam de imaginação. Mas então, uma noite, enquanto eu tentava dormir, escutei algo estranho vindo do lado de fora. Era um som baixo, quase um sussurro, e, mesmo com as janelas fechadas, parecia claro o suficiente para chamar minha atenção. Ignorei o som, achando que era o vento, e voltei a me deitar. Mas, quando o som se repetiu, mais claro e prolongado, percebi que vinha do quintal. O coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de déjà vu me invadiu. Algo dentro de mim dizia para não ir lá fora, para deixar aquele mistério guardado. Mas a curiosidade foi maior. Peguei uma lanterna, vesti um casaco e saí para o quintal, tentando ignorar o frio que me arrepiava a espinha. Quando me aproximei do poço, o som se tornou mais claro. Era uma voz rouca, arrastada, que sussurrava palavras que eu não conseguia entender. Me aproximei mais, com o coração batendo tão forte que eu quase podia ouvir. A lanterna iluminava as pedras cobertas de musgo, e um cheiro úmido e enjoativo subiu do fundo do poço. Olhei para baixo, esperando não ver nada além de escuridão. Mas, naquele instante, eu ouvi meu nome. Uma voz baixa, como um lamento, chamou por mim. Me afastei num pulo, com o coração disparado, mas não consegui tirar os olhos do fundo escuro do poço. Nos dias seguintes, a voz continuou. Toda noite, como um relógio, eu ouvia aquela mesma voz, chamando por mim, sussurrando palavras que eu não conseguia decifrar. Comecei a perder o sono, e o rosto cansado que eu via no espelho parecia carregar o mesmo desespero que aquela voz transmitia. Então, uma noite, decidi confrontar o que quer que estivesse ali. Peguei uma corda, amarrei-a num dos troncos próximos e desci devagar, tentando ignorar o pânico crescente em meu peito. A cada metro que eu descia, a escuridão parecia me engolir, e o ar se tornava mais frio e denso, quase impossível de respirar. Quando finalmente cheguei ao fundo, percebi que não estava sozinho. Ali, em uma pequena reentrância nas pedras, havia uma figura. Era apenas uma sombra, mas eu sentia seus olhos sobre mim, olhos que não refletiam nada além de vazio. Tentei subir de volta, mas meus braços tremiam tanto que era difícil segurar a corda. A voz sussurrava mais alto, como se estivesse agora dentro da minha cabeça, e eu senti como se estivesse preso naquele poço para sempre. Consegui sair de lá com um esforço que não sei de onde tirei,
e, desde então, nunca mais fui o mesmo. Hoje, a casa está abandonada, e o poço foi coberto com pedras e concreto. Mas, em noites de vento, ainda ouço aquele sussurro, como se a voz tentasse sair, chamando por mim, esperando que eu volte para o lugar onde ela me encontrou. História 10: O espelho da vovó. Quando minha avó faleceu, fiquei com o espelho dela. Era uma peça antiga, moldura de madeira escura, com detalhes esculpidos que, segundo ela, pertenciam à família há gerações. Lembro que, quando criança, eu tinha um misto de fascínio e medo por aquele espelho. A superfície era de um vidro levemente embaçado, como se os reflexos guardassem mais do que só o que era visível. Mesmo assim, quando trouxe para minha casa, achei que seria apenas um item decorativo com valor sentimental. Na primeira semana, tudo estava normal, mas, com o passar dos dias, algo começou a me incomodar. Cada vez que eu passava pelo corredor onde o espelho estava, sentia um frio inexplicável, algo que parecia vir de dentro de mim. Olhava meu reflexo e parecia que meus olhos estavam indiferentes. Era como se uma sombra ocupasse o fundo do meu olhar, algo que eu não conseguia identificar. Achei que era só a saudade da minha avó, então decidi que ignoraria essa sensação. Mas o que aconteceu na noite seguinte foi impossível de ignorar. Eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada, com uma vontade irresistível de ir até o espelho. Mesmo sem entender o porquê, me levantei e fui, quase como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Quando cheguei na frente do espelho, o corredor estava escuro, mas havia uma leve claridade que vinha de algum lugar. Olhei para meu reflexo e, de repente, meu próprio rosto me encarava com uma expressão que eu não reconhecia, fria, quase raivosa. Pisquei, e, por um segundo, parecia que o reflexo tinha demorado um pouco mais para piscar, como se ele se movesse por conta própria. Senti um arrepio percorrer minha espinha, mas tentei me convencer de que estava imaginando coisas. Voltei para a cama, mas não consegui mais dormir. Fiquei olhando para o teto, com o coração disparado, até o amanhecer. Nos dias seguintes, a sensação só piorou. Cada vez que passava pelo espelho, sentia um peso no ar, um silêncio denso, como se o espelho estivesse me observando também. Comecei a evitar aquele corredor, mas sempre que precisava passar por ele, não resistia a olhar. E, toda vez, eu via meu reflexo com aquele mesmo olhar estranho. A situação atingiu seu auge uma noite em que acordei novamente, mas dessa vez com um barulho que parecia vir do corredor. Era como um arranhar, um som leve e contínuo, que parecia estar diretamente ligado ao espelho. Tremendo, me levantei e fui até o corredor. Quando cheguei perto do espelho, o barulho parou, e o corredor mergulhou em um silêncio absoluto. Encostei minha mão na moldura, e senti um frio quase cortante, mas não consegui me afastar. Foi então que vi. Meu reflexo estava sorrindo, mas eu não estava sorrindo. Meu rosto, do outro lado, curvava os lábios em um sorriso que não era meu. Um sorriso frio, cruel, que parecia zombar do meu medo. Eu congelei, sem saber o que fazer, enquanto o reflexo levantava a mão, imitando o movimento que eu fiz antes. Mas, ao invés de tocar a moldura, ele pressionou a mão contra o vidro, como se quisesse atravessar. Naquele momento, tudo dentro de mim gritava para eu sair dali, mas eu não conseguia me mover. Aquele sorriso me prendia, como se tivesse algum tipo de poder sobre mim. Só consegui sair dali quando senti um calor subir pelo meu corpo, como se alguém me puxasse para longe. Corri para o meu quarto e tranquei a porta, ouvindo o coração martelar no peito. Depois disso, não fui mais capaz de olhar para o espelho. No dia seguinte, cobri o espelho com um lençol e o deixei no sótão. Desde então, às vezes ainda ouço o mesmo som de arranhões, como se algo, ou alguém, tentasse sair de lá. Se chegou até aqui, é porque o mistério te prendeu. Então, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para acompanhar cada nova história.
Obrigado por assistir e até o próximo terror.